Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Orações com Fé e Devoção. O assunto de hoje está muito interessante, então fica até o final para você entender. Conheça hoje Teresa Neumann, mulher que se alimentou apenas de Eucaristia por 32 anos. Estigmas sangrantes, chagas incuráveis e muitos sofrimentos. Ela aceitava tudo pela conversão dos pecadores. Teresa Neumann nasceu em Baviera, em 9 de abril de 1898. Até a sua morte em 1962, aconteceram em sua vida surpreendentes fenômenos, como os estigmas, misteriosas chagas nos pés, mãos e costas, chagas resistentes a todas as curas possíveis, que se abriam todas as quintas-feiras. Também outros fenômenos maravilhosos, como o conhecimento dos segredos do coração e a bilocação. Porém, o mais extraordinário de todos era o fenômeno eucarístico. Durante 32 anos, nada comeu, nada bebeu, pesando sempre 55 quilos, e isto apesar de perder, a cada ano, através de suas feridas, 5 litros de sangue. Sua força estava na comunhão diária. A partir do Natal de 1922, deixou de se alimentar com alimentos sólidos e depois do Natal de 1926, abandonou os líquidos, apenas um pequeno gole por dia, para melhor engolir a sagrada hóstia. No dia 30 de setembro de 1927, aniversário de morte de Santa Teresinha do Menino Jesus, recebeu a visita da santa que diz a Teresa: de agora em diante, não necessitarás de nenhum alimento terrestre. Daquele momento até sua morte em 1962, nunca mais comeu ou bebeu nada. Cessaram também por completo as necessidades físico-biológicas de um corpo humano. No início tentaram alimentá-la à força, porém ela vomitava tudo que lhe davam. Os médicos mais famosos da época controlaram seu jejum e tentaram explicações, mas se renderam à evidência do sobrenatural. Dr. Ludovico Camula de Passavia escreveu no jornal Del Danúbio: a ciência não pode explicar o jejum da estigmatizada de Bavária. Dr. Weissel, médico de Berlim, interrogou Teresa a fim de conseguir explicar algo, porém, diante da afirmação dela, que não sentia nenhum apetite e nem vontade de comer nada, perguntou: como se explica? E ela concluiu: é a vontade de Deus. Só a comunhão eucarística me basta. O bispo de Rastibona acompanhava Teresa e a submeteu a uns rigorosos controles. Durante 15 dias esteve internada numa clínica sob os olhares vigilantes de 4 pessoas que a vigiavam, sob a orientação de Dr. Seidel Waldseisen. Revistaram tudo quanto onde ficaria. Minuciosamente era pesada na balança, constantemente. O controle deu resultado e o bispo publicou o resultado no jornal da diocese. Não obstante tão extremo rigor, Teresa não ficava fraca e nem doente. Ao contrário, seu corpo tinha força e vigor que a permitiam realizar normalmente os serviços caseiros e atender os visitantes. Durante o tempo em que as sagradas espécies permaneciam em seu corpo, Teresa estava ótima, mas se ultrapassasse 24 horas sem comungar, perdia as forças e parecia que chegava ao fim da vida. Apenas comungava e as forças voltavam. Você vai ver na sua tela alguns momentos nos quais Teresa vertia sangue em abundância pelos estigmas, mãos, corpo e face, e até pelos olhos, lágrimas de sangue. Certa vez encontrava-se longe de sua casa. Era noite
e se sentia mal por causa dos sofrimentos expiatórios. Os presentes temiam por sua vida, e o sacerdote pensava que seria melhor dar-lhe a comunhão. Perto da casa onde estava, havia uma pequena capela particular, onde estava guardada uma sagrada partícula, com a intenção de Teresa comungar no dia seguinte. Em seu leito de dor, Teresa tinha um desejo ardente de receber Jesus. Sem que fosse necessário o sacerdote, Jesus passou do sacrário para o coração da enferma. Quando Teresa disse ao sacerdote, no dia seguinte, que havia comungado, este correu para a capela, porém não encontrou a hóstia lá. Numerosos presentes testemunharam este fato. Outros fenômenos aconteciam com Teresa Neumann, que geralmente eram acompanhados do ato de receber a comunhão. Às vezes recebia o sacramento em êxtase, e nestas ocasiões, quando a hóstia era depositada em sua língua, desaparecia instantaneamente. Padre Facel atesta o desaparecimento da hóstia desta maneira, o que foi confirmado por outros sacerdotes. Padre Facel atesta que não havia o menor movimento de deglutição por parte de Teresa. Só quando não estava em êxtase é que se podia ver o movimento da deglutição. Em Teresa Neumann, a adoração da Sagrada Eucaristia demorava às vezes 24 horas ou mais. Esta duração era menor quando ela pedia a Deus sofrimentos especiais pela conversão de alguém. Apenas cessava a prece, seu corpo entrava em sofrimentos. Isto era observado nas quintas-feiras santas, quando os fiéis não podiam comungar. A Eucaristia demorava 48 horas em Teresa para ser dissolvida. Foram muitas pessoas que a visitaram, muitas acreditavam, outros incrédulos, porém, todos ficavam admirados diante desses fatos. Papa Pio XII pediu ao famoso Dr. Padre Gemelli, reitor magnífico da Universidade Católica de Milão, que observasse Teresa, ao que o sábio sacerdote concluiu: aqui está a mão de Deus. O pedido de beatificação de Teresa Neumann foi feito pela arquidiocese local alemã em 13 de fevereiro de 2005.